tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de agosto de 2013, é uma segunda-feira. O verbete é de número 2754. Ele tem 4 páginas, 44 logias e 17 máximos. O tema é exílio terapêutico na especialidade conviviologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Hernande Leite. Hernande Leite, ele é médico, empresário, especialista em cardiologia, especialista em psicossomática, brasileiro, natural de Aracaju, Sergipe, voluntário da Conscienciologia desde 1994, docente em Conscienciologia desde 1995, tenepsista desde agosto de 1998, EPICOM desde março de 2001 e consciencioterapeuta de 2000 a 2003 e a partir de 2010. O exílio terapêutico é o isolamento ou afastamento temporário ou definitivo, voluntário ou compulsório, de determinada consciência ou grupo de consciências do convívio social ou parasocial na qual está inserida, com finalidade terapêutica, mitigando os efeitos ego e grupo kármicos negativos decorrentes da inter-relação consciencial contaminadora. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da terapeuticologia, o holopensene interassistencial, a ortopensenidade cosmoética na decisão de encaminhamento de outrem ao exílio terapêutico. Na fatologia, a imunodeficiência severa combinada, privando a consciência do contato interconsciencial. A reclusão consciencial pela ameaça à integridade física e emocional ao grupo de convívio. O restringimento máximo do livre-arbítrio pessoal. A destreza consciencial em lidar com as diferenças socioculturais extremas. O otimismo lúcido em relação à melhoria iminente da convivência social. A maturidade afetiva da assistência às conréus. O exercício da reciprocidade comportamental sadia nas relações interconscienciais. E a equanimidade analítica na aplicação do exílio terapêutico. Na parafatologia, o estado vibracional enquanto ferramenta essencial ao encapsulamento energético, o isolamento parasanitário, os bolsões extrafísicos assistenciais, a parajurisprudência conduzindo as decisões do exilamento consciencial. Nós destacamos que na fatologia tem 21 linhas, né? Então, bem intensa, constitui um máximo para o verbete, e no detalhismo tem 11 máximos também. Nós destacamos aqui na argumentologia a seção procedimentos, na qual o verbetógrafo, no âmbito da criminologia, ele cita 3 procedimentos técnicos de exílio terapêutico. Na medicina, sob o viés da saúde física, são listados 6 modalidades de exílio terapêutico. E na extrafisicologia, sob o prisma da interassistencialidade multidimensional, são listados ainda 4 modalidades de exílio terapêutico. Na remissiologia, nós destacamos o item 3, que é convivência nociva, o exilado da própria pátria, o isolamento dignificador, reclusão voluntária e a transmigraciologia extrafísica. A frase enfática: o encaminhamento consciencial ao exílio terapêutico é recurso interassistencial avançado, promovido para assegurar a homeostase convivial, evitando ações nocivas ao próprio exilado. Questionologia: você, com toda racionalidade e abnegação cosmoética interassistencial, já refletiu sobre o exílio terapêutico? Admite ser atitude compulsória reeducativa? Na bibliografia específica, há uma fonte de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Exílio, degredo, desterro,
reclusão, contenção, reeducação, expatriação, banimento, isolamento, afastamento, confinamento, encapsulamento, encaminhamento, neoperspectivação, interassistência, transferência, conviviologia, paradireitologia, paraterapeuticologia e transmigraciologia. Antes de passarmos às perguntas, nós vamos aqui fazer uma divulgação da 6ª Semana de Saúde Holossomática que a OIC, que é a Organização Internacional de Consciencioterapia, está produzindo, realizando. Ela vai do dia 30 de agosto a 8 de setembro. É uma semana atípica, né? Porque é uma semana de 10 dias, né? Mas isso é bom para a gente ver a responsabilidade consciencioterapêutica. Então, nós queremos destacar nesses 10 dias o Dia de Ação em Saúde Consciencial, que vai ser no dia 7 de setembro. Esse dia é uma tarde de serviços gratuitos oferecidos por profissionais de diferentes especialidades. Então, está aberta aí a todos. No simpósio intercientífico de saúde consciencial, que é no dia 8 de setembro, nós também vamos destacar aqui a palestra aqui da Mônica Portela, que é psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-comportamental positiva. Né? Então, ela vem aqui fazer essa palestra importante, né, na psicologia positiva. E também a Mayla Flash, que é psicóloga, psicoterapeuta, que trabalha na área da análise transacional, que também é bem importante. Então, para os interessados, nós vamos dar aqui o site, entrar em contato com www.oic.org.br. O e-mail, cursos@oic.org.br. E o telefone, código de área 45 30 25 14 04. Também nós queremos fazer a divulgação e fazer um pedido em prol da reurbanização da África. O projeto é de doar um tratado de projeciologia em inglês para as bibliotecas da África. Então, a gente está pedindo a doação de R$100, ou seja, um exemplar, para que os voluntários, né, da África consigam colocar um exemplar em cada biblioteca lá. O projeto tem o total de 50 tratados de projeciologia, e o dinheiro pode ser entregue para mim, Rosa Nádia, Roseli Oliveira, João Aurélio, Cátia Aracaki. Para quem não mora aqui, a gente pede para entrar em contato pelo e-mail intercâmbio-conscienciológico, tudo junto, letra minúscula, sem acento, intercâmbio-conscienciológico, @gmail.com. E aí a Cátia Aracaki entrará em contato com vocês para poder passar a conta, né, de depósito. E os agradecimentos são da Juliana Vieira, que é da Diplomacia Verponológica para a África. Vamos agora passar as perguntas dos teletertulianos. Né? Verbetógrafo Hernande Leite. Fatologia, página 12, primeira linha. Poderia nos detalhar mais sobre a imunodeficiência severa combinada, privando a consciência do contato interconsciencial? Bom, isso aqui é um tipo de doença que é herdada, né? E é uma das doenças assim que mais complica as crianças. Isso aí é uma deficiência, uma mutação genética, são 12 genes que estão envolvidos nesse tipo de doença, que elas dão alterações nas células de defesa do organismo, nos leucócitos. Então, nós temos os leucócitos T, que corresponde, parece que é de 60% a 75% dos leucócitos na defesa, e também os leucócitos B, que são produzidos na medula óssea. Geralmente, nessa mutação, ela diminui demais, compromete demais a resistência
da criança, e a criança tem que ficar naquelas bolhas protegidas e tem que fazer transplante de medula óssea, que é uma das terapias. Então, a criança tem que ficar isolada. Chama até de Bubble Boys, que são os garotos, né, que ficam, o garoto da bolha, né, que fica isolado. Até o Valdo, né, uma vez trouxe aqui que ele era o velhinho da bolha, que ele ficou precisar de ser isolado, mas por causa do processo energético. Então, essa imunodeficiência é uma doença rara, é uma doença cromossômica, genética, mas que traz isso. Se a pessoa entrar na internet, ela vai ver umas bolhas, e só colocar, né, o próprio nome da doença, ou a sigla, né, que é SCID, e a pessoa vai ver até essas crianças em algumas bolhas, certo? Que é para o isolamento, porque senão ela pega qualquer tipo de infecção, porque ela não tem autodefesa, ou seja, a defesa do organismo está comprometida. Aí você fez um paralelo com a questão consciencial do exílio, a partir dessa ideia da medicina? Porque é o seguinte, nós temos o isolamento, o que foi chamado aqui de exílio terapêutico, ele é tanto aplicado à consciência quanto é aplicado à consciex, certo? Então, na hora que você pega uma consciex e você isola ela não para o hospital, porque a ideia que veio de escrever sobre esse tema, ele veio justamente na dinâmica, né, da paracirurgia na sexta-feira, onde apareceram diversas crianças consciex que estavam isolados de contato, cada evocação emocional, para não prender muito a criança e não atrapalhar, porque a alteração emocional interfere demais no tratamento da consciência. Você imagina na consciex. É por isso que tem muitos hospitais, você tem lá o isolamento, o paciente ele está isolado, ele não recebe o contato porque ele está numa situação super delicada. E muitas vezes a família ela não entende que aquilo mexe no emocional. Então estava sendo esclarecido o aspecto terapêutico daquele isolamento. E me veio o insight de escrever sobre o assunto para poder estar esclarecendo, principalmente as mães que perderam filhos cedo em processo de doença, né, ou mesmo em acidente, que esse processo emocional atrapalha demais a questão da criança e muitas vezes ela fica com a saudade danada. E isso daí tende a piorar o estado dela. E nós observamos uma condição, que eu só observei isso uma vez, que era um tipo de abraço ou de aproximação afetiva mediada. Era o próprio amparador fazendo assimilação com a criança isolada e fazendo contato com a mãe. Então, ele se viria assim de uma espécie de filtro para aproximar. Tipo o filme, onde a mulher queria abraçar ali, quer dizer, a namorada tinha morrido, né? É Amor Além da Vida, não sei se... Não, Ghost. É o Ghost, ele que tinha morrido. Ele abraçando a médium, né? Para a médium abraçar. Para fazer o abraço lá. Então, isso daí realmente, de fato, existe e foi feito no processo extrafísico para aliviar a saudade da mãe, certo? E muitas vezes a mãe chega e diz, poxa, eu tive a impressão de que eu tive um contato com meu filho, ele está bem. E ela acorda aliviada, mesmo na ausência dele, certo? Então, eles mostraram a importância de escrever sobre esse verbete para começar a esclarecer até as consciências para não atrapalharem e até respeitar o isolamento dessas consciências sendo assistidas. Mas na intrafisicalidade, aí eu comecei a ter insight de alguns aspectos na intrafisicalidade da questão do isolamento ser necessário para poder se fazer a terapia. Tanto você tratar do isolado, quanto você também tratar da parte social, a depender do caso. Sim. Então, um presidiário, ele é isolado para não trazer prejuízo à sociedade. É terapêutico para ele, é terapêutico para a sociedade. Tudo bem. Na Fatologia, página 12, sexta linha. Como resolver a curto e médio prazos a falência ética do sistema judiciário, impedindo o exílio terapêutico de cons-réus homicidas ressomadas e a proteção social contra atos criminosos. Há ainda esperança neste Brasil cada vez mais violento? Esse assunto, ele não depende só da questão jurídica em si.
porque também a população tem um processo de querer a vingança, certo? Pela questão do próprio homicídio. Então, na hora que você começa a ver muita gente pedindo, né, a pena de morte, porque o isolamento penitenciário, ele foi feito para você recuperar o delinquente. Só que todo mundo sabe, na maior parte do mundo, que não recupera. Então, ontem mesmo eu estava assistindo um negócio agora na Fundação Casa, que era antigo FEBEM, apareceu aí no Fantástico, as crianças sendo agredidas. Isso acontecia muito na FEBEM e eles tentaram modificar o tipo de tratamento, esclarecendo aqueles monitores a não fazer nenhum tipo de agressão, porque aquilo só piora a situação do interno. E foi observado justamente isso, e mostrando que se gasta com aquele adolescente, o menor internado, R$ 7.500. Muita gente acha que isso é um desperdício, então deve-se partir para a pena de morte, ou mesmo deixar numa situação precária, do que gastar um dinheiro desse com um interno. Então, não é só a parte jurídica, mas a própria população, ela não admite pagar um imposto que você gaste muito com a recuperação dessas pessoas. Então, nós temos os dois lados. Nós temos aí que você não consegue assegurar o direito, certo, do menor, ele tem que, de fato, ficar isolado, não dá para o menor não ter, vamos supor, uma punição que fique isolada, porque isso aqui não é uma punição. Aquilo dali, o objetivo é a reeducação e ressocialização. O maior problema é que as pessoas que precisam de colocar esses criminosos, certo, isolados para poder ser tratados, já tem uma complicação já na parte jurídica, certo? Depois, na hora que está interno, também tem uma complicação que você precisa de qualificar as pessoas que estão cuidando dessas pessoas. Então, tem gente mais doente, patológico mentalmente, cuidando do que a própria patologia daquele interno. Então, o esclarecimento e a exigência da sociedade para que você diminua esse tipo também de crime é necessário. E esses movimentos populares que está se vendo aí por passagem de ônibus, por melhoria, por respeito, anticorrupção, eles também devem se voltar para isso. Agora, a maior causa do problema social da delinquência está nas drogas. Certo? Então, tenho também um recorte de jornal que eu li essa semana. O Uruguai, que era um local até mais tranquilo, está começando a ter o índice de criminalidade está aumentando por causa da questão das drogas. Certo? Aí você vê a questão de liberação, movimento de liberação de maconha. Mas não foi certo? No Uruguai que está isso. Liberado? Não. O Uruguai também está discutindo a questão da liberação. Liberando. Isso. Não liberou ainda não, mas estava quase liberando. Agora estão vendo o processo da criminalidade aumentando com a droga, certo? E tem não sei quantos casos onde a pessoa ela tem uma predisposição a ter uma esquizofrenia e que a própria maconha, o uso dela prolongado, predispõe ao aparecimento naquela pessoa que já tem uma predisposição genética, certo, para aquilo. Então, é um assunto extremamente delicado, complexo, e que não é uma atitude só na parte jurídica, mas é justamente a partir do judiciário que a gente esperava que, pelo menos, o respeito e o objetivo reeducacional e da ressocialização fosse respeitado. Quanto à esperança para o Brasil, é melhor a gente ser um coque, né? Cético, otimista, cosmoético. Exatamente isso. Agora, eu acho que da parte nossa, quem está perguntando sobre isso, como fazer, é começar a internet, é um excelente meio, né? Porque se conseguir fazer esses movimentos para você reunir as pessoas através da internet, começar a exigir o respeito também aos delinquentes, que não adianta você querer tratar de uma pessoa doente com agressividade. Você está sendo mais doente do que o próprio doente. Na sindromologia, página 14. A síndrome autista seria um autoexílio terapêutico? Isso. Aí não é um autoexílio terapêutico. Isso é um autoexílio, né? Porque isso aí
É um mecanismo, né, de defesa, né, da própria consciência, que ela vai entrando num processo de egocentrismo tão grande que ela se sente ameaçada. Então, ela interpreta aquilo dali como uma defesa. Depois ela perde toda a racionalidade e ela fica encaramujada, certo? Então, a gente chama isso aí até do síndrome do encaramujamento narcísico, certo? Que a pessoa chega, ela se fecha ali em si, através do próprio processo emocional. Mas de uma vida para outra, nem assim você acha que pode ser um autismo terapêutico de uma vida anterior? Não. Olha, eu acho que o que a consciência interpreta é que é como se o exterior fosse agressivo para ela. Então ela interpreta aquilo como um terapêutico, só que ela faz o quê? Ela faz uma anulação emocional. Então ela se fecha emocionalmente e você não tem contato. Certo? Agora, terapêutico é você pegar esse autista, deixar ele um pouco mais tranquilo dentro de um bolsão, que aí é um isolamento, e você, através disso, ter técnicas de contato para tirar ele dentro de uma segurança. E aquilo dali a própria loucura. A loucura é a pessoa não ter uma estrutura emocional para lidar com a realidade. O que é que ela faz? Ela rompe com a realidade. Então, ela se isola, se exilia da realidade. Mas isso daqui, ele não aquele movimento, naquele momento, mecanismo de defesa, ele está interpretando como um terapêutico, mas não é. Professor Hernandes, Fatologia, página 12, terceira linha de baixo para cima, poderia expandir o irrompimento do porão consciencial e a subcerebralidade aflorada? A consciência com esse quadro patológico tem possibilidades de aprender os benefícios da prática energética consciencial? Olha, a questão do próprio porão consciencial. Então, porão consciencial é aquele aspecto mais imaturo. Né? Pode? Não, é que ela complementa com mais algumas coisas que eu pensei que fosse outra pergunta. Ah, sim. É de Madrid essa pergunta. Devido à minha identificação aos princípios conscienciológicos, sobretudo aos meus processos de catalepsia, que desconhecia até então, desde novembro de 2012, minha família visivelmente pensa que estou ficando louca. Poderia me dizer de que maneira eu poderia enfrentar esse problema? Tento não falar no assunto, mas devido a certas reciclagens, meus comportamentos mudaram. O que me sugere? Um gestalt terapeuta seria bom? Olha, a melhor coisa, no caso, seria uma consciência terapia, né? Porque a Gestalt terapia, ela não trabalha com os aspectos... porque o problema é que está em Madrid, né? Multidimensionais. Agora, o maior exemplo aí que pode dar para a família é começar a dar exemplo de saúde, né? Quer dizer, se a pessoa ela começar a entender a incompreensão, né, do outro, não reagir a essa incompreensão e ter comportamentos que indiscutivelmente a pessoa está melhorando e é maduro, através do exemplarismo a pessoa começa a respeitar, certo? Agora, vê se também não tem algum tipo, né, do comportamento que às vezes você também quer impor, que a pessoa entenda uma coisa que naquele momento ela não tem condições de entender. Se você tem curso intermissivo, tem inteligência evolutiva, você não vai esperar que uma pessoa que não tenha curso intermissivo e nem desenvolver inteligência evolutiva compreenda algumas atitudes que você vai tomar. Agora, atitude equilibrada, atitude homeostática, atitude de saúde, na hora que a gente começa a ter, isso daí é visível, certo? E você começa a ser uma referência até terapêutica para os outros. Então, observe o seguinte, vê a sua forma de atuar em relação a essas pessoas. Procure escutá-la, compreendê-la e fazer uma autocrítica também da tua parte. Te ajuda muito. Agora, a parte de terapia, você observa o seguinte, se você observar que precisa de alguma ajuda para isso, já que aí não tem consciência terapia, você pode lançar mão de diversos recursos da própria psicologia para isso. A rigor, de fato, né, eram duas perguntas mesmo, porque essa aqui não me parece ter a ver com a expansão do irrompimento do porão consciencial e a subcerebralidade, se uma consciência com esse quadro patológico tem possibilidade de aprender
os benefícios da prática energética consciencial. Me parece que é outra questão, né? Isso aí tem, porque a pessoa, quando está na fase de infância, então ela tem o porão. Então, o porão consciencial é aquela parte da holomemória, certo? Parte mais instintiva da pessoa que está ali. Então, aquilo dali vem à tona, principalmente no processo na adolescência e na fase infantil e na adolescência com a questão hormonal. Então, aquela agressividade do adolescente. Então, todo aquele porão, aquela falta de vivência que ela tem, então ela se torna uma criança agressiva, certo? Um adolescente rebelde, mas depois, com o tempo, uma brecha que der, não tem problema nenhum, que muita gente, até da própria conscienciologia, deixou aflorar um porãozão e parece que até conseguiu, né, expurgar esse porão até deixar vir aí a própria maturidade. Isso é também uma questão de tempo. Agora, quanto mais cedo uma pessoa puder trabalhar com a parte energética, trabalhar com uma terapia para pelo menos entender, né, e trabalhar o seu porão, mais cedo ela se livra disso e tem maior produção consciencial. Professor Hernani, Síndromologia, página 14. Qual a relação da síndrome do pânico com o exílio terapêutico? A síndrome autista citada em seguida tem relação com a síndrome do pânico? O que acontece com a síndrome do pânico? Ela tem um pedaço parecido com a do autista, que o autista ele tem um isolamento completo. Mas uma pessoa com síndrome do pânico, quando ela vai desenvolvendo, ela chega no processo da agorafobia, então ela se tranca em casa. Então ela tem medo de sair, porque o surto de pânico pode aparecer de uma hora para outra. Então ela procura fazer o isolamento dela mesma, da mesma forma que o autista faz, com proteção, como se fosse para a proteção. Certo? Então, na hora que você observa que a pessoa com pânico, de fato, ela está curada, é quando ela consegue sair de casa, consegue interagir socialmente sem ter as crises, né? Então, ela vai minimizando até eliminar as crises. Pessoas com problemas afetivos e de relacionamento, seja afetivos sexuais ou de amizade, trabalho ou contextos menos íntimos, podem ter passado por exílio terapêutico e isso ter vincado negativamente ao ponto de a pessoa ressomar com a dificuldade de se relacionar? Olha, geralmente a questão da falta de relacionamento é um processo de egoísmo muito intenso. Então, na hora que a pessoa chega e tem uma dificuldade maior de socialização, ela tem um processo egóico muito grande. Tem pessoas que foram desenvolvendo esse aspecto do isolamento por trauma, mas aí a terapia vai ajudar a pessoa a sair. Então, vamos supor o seguinte, a pessoa passou por um relacionamento afetivo. No relacionamento afetivo, depois houve a separação. E ela ficou traumatizada com o processo depressivo que a separação causou. Então, o que ela faz? Ela aí procura não ter um relacionamento afetivo. Então, ela não quer mais ter relacionamento afetivo. Então, ela já está se isolando de um relacionamento afetivo sexual. Aí, vamos supor, a pessoa ela teve um problema com a família. Então, os pais abandonaram. Aí ela vai na escola, sofre bullying na escola. Então, daqui a pouco, ela está se isolando porque parece que a sociedade é nociva para ela. Mas a pessoa que tem a lucidez e tem a inteligência voltada ao seu favor, ela sabe conviver com isso, ela sabe contornar. Daqui a pouco, ela vai procurar pessoas que têm afinidade. Não é possível que com quantos bilhões de pessoas aqui dentro do planeta, ela não consiga ter afinidade e não consiga ter respeito de uma a outra. Principiologia, página 13, segunda linha. Gostaria que relatasse o princípio da megafraternidade na aplicação do confinamento reeducador. Muita gente interpreta que você isolar uma pessoa para que ela seja tratada, que aquilo dali é uma agressão à pessoa. Então, na hora que você vai crescendo na experiência da assistenciologia, você vai identificar aquelas pessoas que precisam de ser isoladas para poder serem tratadas.
Então, aquilo dali é um aspecto mega fraterno com aquela pessoa. Aquilo dali não é um negócio que você está querendo que a pessoa pague por aquilo. Então, na hora que você hoje chega e você perdeu um filho que foi assassinado, aquele filho, meu filho não vai voltar, mas eu quero que aquele dali seja preso, que é para ele pagar pelo que fez. Está tudo errado. Certo? Então, a pessoa está também sendo agressiva. Não é fácil a pessoa passar por isso. Eu não estou falando que é fácil, está falando da boca para fora. Mas, na hora que ela está torcendo pelo isolamento, ela não está procurando que aquele isolamento seja para a pessoa se ressocializar e voltar a ter a habilidade social e a convivência social sadia. E sim para pagar pelo sentimento que ela tem daquela perda. Aí já não é mega fraternismo. Isso aí é o outro lado da coisa, isso é vingança. Alvebetógrafo, Fatologia, página 12, quarta linha, de cima para baixo. O afastamento da criança do contato familiar devido aos maus tratos deferidos pelos pais. Como agir com o agressor paterno da infância, já na fase adulta? Bom, primeira coisa que a gente observa é que a maior parte das agressões de estupro, eles são provocados por pessoas próximas da criança. Não é uma pessoa que invadiu a tua casa, é uma pessoa do seu convívio, principalmente os pais. Quantas vezes a própria mãe esconde isso? Quantas vezes um vizinho observa isso e ele fica calado? Certo? Então está passando agora um programa também aí no Fantástico, onde uma pessoa na rua faz uma agressão a outra para observar as reações dos transeuntes. Aqueles que, olha, isso aqui não tem nada a ver comigo, e sai. E aqueles que não, ficam indignados e entram, certo? Para tentar resolver. Então, estão fazendo uma série dessa que está trazendo aí uma audiência muito grande, né? Porque é a coisa do cotidiano nossa. Então, a partir do momento em que uma pessoa ela observa isso, ela tem por obrigação denunciar. Agora, o que a gente enxerga e aonde entra a falha do sistema jurídico é você saber que tem ali um cara que chegou, tem problema mental, estuprou não sei quantas crianças, assassinou essas crianças e ela está presa. E ela recebe o indulto de Natal. Nesse indulto de Natal, ela sai e vai cometer a mesma coisa. Então, é por isso que a gente tem, quando a gente entra na questão do paradireito, e o direito também tem que expandir a interpretação da própria lei, se ele observasse a tendência que a pessoa tem, para você preservar ela mesma, que é mais um crime que ela vai cometer, é mais uma vítima que vai acontecer, e aquele aspecto de soltar aquela pessoa não é terapêutico para nenhum dos dois lados, você vai sair do aspecto das leis, da interpretação da lei, e você vai interpretar com viés terapêutico, tanto para a sociedade, quanto para a própria pessoa. Então, tem duas coisas. Uma é a denúncia. Certo? Então, uma das maiores agressões que se tem hoje ainda é para a mulher, mesmo com a lei da Maria da Penha. Certo? E muitas pessoas foram assassinadas, as mulheres denunciaram, e depois as mulheres foram assassinadas, e elas já tinham feito não sei quantos boletins de ocorrências, certo? Para denunciar aquilo, e foi postergado aquilo, não se tomou nenhuma providência. Então, a gente observa o quanto que o aspecto da convivência social está muito patológico e o aspecto terapêutico ele é totalmente ignorado. Na definologia, você coloca que o exílio terapêutico é isolamento para mitigar os efeitos do próprio ego. Você podia falar mais um pouco para a gente sobre isso, trazer exemplos? Os efeitos egocármicos e grupo kármicos. Vamos supor, eu tenho um tipo de distúrbio, certo? Então ali já é um trafar de você cometer ali um homicídio. Então, quanto mais eu cometer o homicídio, aquilo dali vai trazer um efeito negativo na minha conta
grupocármica e também no meu aspecto egocármico. Piora a minha situação, reforça uma patologia que eu tenho, certo? Porque quanto mais eu faço aquilo, mais eu tenho satisfação em fazer, e vou fazendo, e aquilo vai retroalimentando. Agora, na hora que eu cometo isso com uma pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, eu estou simplesmente alastrando a minha patologia. Então, você tem um efeito grupo kármico muito grande da sua patologia. Então, a sua interprisão é maior. Quando você extrapola isso para um genocídio, você já está chegando próximo de você ser transmigrado. Então, uma das prevenções sérias para você não chegar nesse ponto da transmigração é você já atuar mais precocemente para você diminuir esses efeitos e tentar a tempo fazer ali um tipo de reeducação daquela consciência. Não é fácil. Agora, técnicas para isso, certo? Se por acaso fosse investido no estudo, em pesquisa, na parte da psiquiatria, na parte da psicologia, do jeito que se alimenta a guerra, ou seja, que se alimenta a patologia, a gente já estava muito mais avançado no estudo da consciência, mesmo que fosse ainda no aspecto restrito do próprio cérebro, da própria psiquiatria intrafiscalizada. Mas o efeito egocármico, ele vem justamente disso, ou seja, de retroalimentar a patologia que você tem. Ou seja, você nunca tem um freio para aquilo. Então, você nunca recebe um tratamento para aquilo. Então, você vai aprofundando na sua patologia. Nesse caso, como é feito o isolamento? Geralmente, o isolamento desse aqui é feito, vamos supor, pega aqui para a gente entender melhor. Você faz o isolamento dele do contato social, ou seja, uma criança que tem, ou um cara que tem problema com pedofilia, quanto mais próximo de criança ele tiver, pior. Certo? Então, você tem que isolar ele do contato com a questão da criança. Se for necessário você fazer uma castração química, você tem que avaliar, certo? Para diminuir o impulso do próprio hormônio para aquilo dali. Enquanto isso, você tem que ir trabalhando na questão, todo o arsenal, certo? Aí, terapêutico, que você possa utilizar, ou de medicamento da psiquiatria, ou de terapêutica da própria psicologia, certo? O de esclarecimento, tarefa do esclarecimento, é um trabalho multidisciplinar, terapia ocupacional, certo? Observar qual é o tipo de trafó que aquela pessoa tem, para você poder chegar e dar uma saída. Tem um filme que parece que é Agarre-me, né, se puderes. Então, o cara era um falsificador. E ele um estelionatário. Prenda-me se puder. Prenda-me se puder. Um estelionatário de primeira. Então, o cara que prendeu ele, certo, teve uma saída. Levou ele para trabalhar, para ele identificar a questão dos documentos, cheques falsificados. Porque era a habilidade dele. Então, pegou uma coisa que a pessoa sabia e que serviria de um trafar para ele, e começou a ocupar a cabeça dele e conseguiu tirar. Isso aí é um caso verídico, certo? Agora, se existe possibilidade para todos os casos, a gente não sabe, mas pelo menos a gente começar a fazer isso, porque se em alguns funcionam, então provavelmente em outros deve funcionar. O problema todo é o investimento. E voltando mais uma vez, a resistência social de se gastar com isso. Se acha um desperdício de dinheiro você gastar na ressocialização. Mas aí tem que fazer uma reforma dentro dessa ressocialização, né? Porque então, a primeira parte é o seguinte, quer dizer, essas pessoas que são vamos supor, que tem a parte que está ligada à criminalidade, tem uma limitação, certo, de entendimento. Mas as pessoas que fazem as leis, as pessoas na sociedade que estão, pelo menos, dentro de uma condição teoricamente estáveis, de saúde mental, essas pessoas é que devem ser alvo do esclarecimento e da terapia para começar a se interessar e a se movimentar para que a gente chegue numa condição dessa.
Você já, por acaso, já viu algum parlamentar, na hora que vai dividir, né, aqueles orçamentos, né, que vai pegar os orçamentos, você vê quantos que se interessam em fazer uma ressocialização através da verba de distribuição no final do ano? Eu quero ver quais são os projetos que se tem para um lado desse. Quanto dinheiro, certo, são aplicados para isso? Assim, a gente tem um senso de que, educando as crianças, a gente consegue mudar, né? Eu cheguei a trabalhar no CIEP na época que eu confiava naquele projeto e tal. E o que a gente via lá é que, assim, independente do governo, a ideia era muito boa, da escola do tempo integral, não funcionou tudo, exatamente por falha do governo. Teria dentista, médico, teria tudo. Mas a parte pedagógica funcionava. Agora, o que a gente via lá? Os próprios pais não mandavam e não queriam que a criança ficasse o tempo integral lá, porque queriam que a cada feira eles fossem fazer aquele carrinho, não sei, porque aqui eu não sei, mas lá no Rio tem aqueles carrinhos de feira, né? Entendeu? Então, para carregar o carrinho de feira. E isso, assim, só um exemplo. Então, a gente vê, eu comecei a pensar e perceber que essa reeducação tem que ser do delinquente, mas tem que ser de toda a família, de toda... Não tem jeito, você tem que reeducar, você tem que começar pela em bloco, isso. Entendeu? Não adianta pegar só a criança, só porque é social isso, né? É cultural. Até na hora que eu vi essa a medicina, né, que é voltada, né, à família, né, eu cheguei e disse, poxa vida, isso aí é uma ideia muito boa, porque você não pode cuidar só do paciente, você tem que cuidar da família inteira, da própria isso é muito família. bom. Porque o que vai acontecer? Você vai pegar ali uma pessoa que precisa de fazer dieta, mas chegar lá em casa, o que é que tem? Não, que é feito aquilo dali porque tem que ser para todo mundo. Então, uma criança, ela precisa de começar a estudar, e o esclarecimento é que é a saída. Então, não sei quantos países subdesenvolvidos saíram do subdesenvolvimento através da educação. Aí o pai chega e quer que a criança inteire o orçamento familiar ganhando R$50. Claro que R$50 para a família vai fazer a diferença, mas o estrago com essa criança no futuro, o prejuízo vai ser muito maior. Então você vê que é o seguinte, quer dizer, a criança, ela não tem noção disso daí, ela não tem autonomia, ela não tem lucidez para aquilo. Aí o pai vai fazer isso. Aí a família é subordinada à própria sociedade. Tem que ter um instrumento social para poder exigir isso. Não tem como. Professora Nath, na página 13, em parapatologia, bem na penúltima linha, o senhor colocou. A parajurisprudência conduzindo as decisões do isolamento consciencial. O senhor tinha falado há pouco tempo da jurisprudência em relação ao indulto, por exemplo, natalino, né? Eu queria ver algum exemplo da parajurisprudência em relação a isso. Não, o que a gente sabe é o seguinte, se você tem algum resultado que surtiu efeito, aquilo dali serve como uma jurisprudência para você depois tomar decisão parecida com aquela. Então, vamos supor que você não tenha numa lei, mas você viu que alguém interpretou ali de uma determinada forma e você deu aquela sentença, então aquilo dali pode servir até como meio, né, para o outro juiz pegar pela jurisprudência e você tomar uma decisão. Então, dentro da questão aqui, é você observar aqueles fatos que deram certo. Então, você faz como se fosse um estudo, né, em menor grupo, e se aquilo for dando resultado, aquilo serve de referência, né? A jurisprudência é uma referência para aquilo. Tá, mas no caso é uma parajurisprudência, fiquei pensando na questão das rollbacks, por exemplo. Isso, vamos supor, a transmigração. Se você chega e pega um caso ali, vamos supor, de transmigração, o que é que conduziu, quais foram as análises que foram feitas para aquela transmigração? Então, quem cuida disso daí é de serenão para cima. Tá certo? Mas se existe o aspecto da transmigração, tem toda a parajurisdição atrás disso. Então, isso serve de referência para que outros que estão chegando na orientação evolutiva já comecem a estudar isso e sirva até no próprio colegiado para poder tomar essas decisões. Agora, tudo isso a gente faz até uma referência, né, nossa, intrafísica, só que você aí
só dá a amplitude necessária, né, para essas comunex mais avançadas. Você pode comentar o segundo paradoxo? Paradoxo? Paradoxologia, na página 13. Paradoxo da evolução grupal compulsória perante a relevância terapêutica do isolamento consciencial. Poxa, a gente não fala que a evolução, é inevitável a evolução grupal? Desde a questão do próprio bicho. Então, por que é que os animais se juntam? Eles não se juntam porque tem compaixão e tem macrofraternismo pelo outro. Porque, a partir dali, eles se defendem melhor. Certo? Então, é um processo instintivo. Então, a evolução é grupal. Se o processo da evolução é grupal, é um paradoxo você precisar isolar uma pessoa, certo? Para naquele momento você cuidar da evolução. Aquele momento exige, certo, que a regra seja quebrada. Então, isso aí é um paradoxo. Fernande, aqui, por favor, eu queria duas perguntas. Primeiro, você falou no início da tertúlia da síndrome da imunodeficiência. Eu pesquisei aqui na internet e eu vi basicamente crianças dentro de bolhas. Como fica o processo adulto depois? Se uma pessoa pegar, vamos supor, uma leucemia, nós tivemos um caso de eu recebi um aviso que eu ia dar um ECP2 e tinha um aluno que estava com leucemia e queria fazer o ECP2. Aí, principalmente comigo, né, por causa do negócio da paracirurgia, aí o pessoal já vai divulgando. Aí eu cheguei e disse, olha, se a pessoa está com leucemia e nós vamos estar em grupo, aí observe que a grupalidade ia fazer mal a ele. Eu cheguei, se ele pode muito bem, se tiver um aluno gripado, ele está com leucemia, leucócito baixo, ele pode muito bem pegar uma infecção. Não deu outra. 3 dias antes do ECP2, a pessoa teve uma infecção pulmonar. Tá. Certo? Então, nesse caso daí, você observa que quando tem alguma doença que comprometa o sistema imunológico, a pessoa tem que ficar isolada. Essa pessoa ficou no isolamento no hospital para poder ser tratado, né, da infecção pulmonar, que é uma infecção secundária à baixa resistência. Outra coisa, a pessoa com AIDS. A pessoa com AIDS, ela baixa a imunidade. Então, muita gente, antes de se conhecer a AIDS, a causa mortis era pneumonia, era hepatite. Certo? Porque não se sabia que existia uma doença por trás que era a causa da imunodeficiência. É por isso que é síndrome da imunodeficiência adquirida. E no caso dessas crianças que ficam na bolha durante muitos anos, elas têm um futuro longo? Isso depois é tratado? Não, como agora a terapêutica agora é com a questão do transplante de medula, né? Ah, ok, fazendo o transplante aí. Exatamente isso. Da mesma forma que é feita, né, quando a pessoa tem leucemia. Tá. Certo? Um transplante. E, quer dizer, o avanço hoje da medicina está muito grande. Tá. Mas não é fácil, né? Agora, você imagina ali você ficar totalmente isolado. E uma outra pergunta, você falou no início que você viu no extrafísico várias consciex com essa situação, né, de isolamento. Foi isso que motivou você a escrever o verbete. Isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como esses isolamentos, seguinte, vamos supor, tem isso? bolsões, como se fosse um hospital especializado. Então, uma pessoa chegou até em queimado, não tem hospital especializado em queimados? Sim. Certo? Mas tem determinados queimados que estão em choque, e eles podem muito bem pegar infecção. Então, eles ficam isolados em determinado ambiente para poderem ser tratados. Tem consciex que precisam de ser isoladas, ou isoladas em grupos, certo? Com a mesma patologia, ou com o mesmo quadro nosográfico, ou isolados sozinhos. E essa paracontenção, você trouxe um caso da mãe que perdeu o filho e fica pensando na criança. Isso também é para evitar que o Pensene acesse diretamente a consciex, de uma certa forma ela fica contida. Tem muitos que é para você fazer o isolamento Pensene. Quer ver aqui uma coisa? O encapsulamento energético que é aplicado. O que é que você faz? Você, através do holochakra, você faz ou auto-encapsulamento energético ou hetero-encapsulamento. Então, vamos supor, você está num ambiente e aquele ambiente pode trazer um problema para a pessoa e você tem aquela lucidez no desenvolvimento parapsíquico, você pode promover o encapsulamento daquela pessoa, até de animal, né? Sim.
certo? Ele é encapsulado para quê? Para não ter interferência pensênica. Agora, você imagina, uma criança que ficou com câncer no hospital, que precisou de ficar, que até agora os hospitais eles estão sendo mais humanizados, né? A família está podendo acompanhar. E já estão colocando até os doutores da alegria, né? Os super-heróis, que é para trazer o afeto à criança, porque o processo afetivo é que pega, mas que a criança fica ali isolada. Então, você imagina uma criança isolada, do contato ali, os enfermeiros não estão ali para fazer aquele papel, porque tem que cuidar de muita gente, os médicos também não podem fazer, e a criança está isolada do contato afetivo. Na hora que essa criança daí dessoma, ela tem uma carência afetiva muito grande e fica o outro carente afetivo também em casa, que são os pais, que são os parentes. Então você imagina a evocação que é feita para aquela criança e a dificuldade que você tem até de fazer um determinado resgate, certo? Então você coloca em determinados bolsões que ali fica isolado. O maior isolamento que a gente conhece aí, que o Valdo traz, é o FIEX. Certo? É tão isolado que para a sediador localizar é difícil. Eu fiquei pensando, extrapolando um pouco o caso da criança, fiquei pensando no caso extremo. Eu ontem estive fazendo pesquisa sobre o aspecto cênico para utilizar no verbete, e a gente vê muitas crianças que estão ganhando milhões com, enfim, moda, modelo. Criancinhas, 5, 10, 15 anos, ganhando verdadeiras fortunas. E aí é o outro extremo, é o extremo oposto disso. A criança não tem um segundo de isolamento. Também vai acabar criando uma superpatologia aí no futuro. É uma hiperexposição. Isso é o outro extremo. Certo? Para um lado, vamos supor, aonde a criança ela vai ser vampirizada energeticamente, sem você dar o suporte para aquilo. Então tem não sei quantos cantores, agora tem o Bieber, como é que é lá, o Justin Bieber. Ele está com um problema sério social, envolvido com droga, agressões sociais e tudo isso. Porque você colocar uma pressão de uma mídia para uma pessoa que não tem uma estrutura de personalidade, você tem que fazer o suporte psicológico e você dosar a exposição para aquilo dali. Só que a exploração comercial disso é muito grande. Verdadeiras fortunas. Os pais, eles ficam impressionados, nunca viram tanto dinheiro, e quando a gente entra aí para fazer pesquisa, é muita gente. Agora, vá convencer a família e vá convencer lá os assessores daquela criança, sim, que eles estão pensando, poxa vida, não, mas isso está trazendo um grande benefício. Aí está trazendo benefício para algumas pessoas e trazendo um grande malefício para ele. E depois vai fazer com que ele traga malefício social, que é o que ele está passando agora. A situação do Macaulay Culkin é uma situação semelhante. Ninguém vai dizer que foi isso que causou um problema. Ele tem uma predisposição, porque também já teve muita gente que na infância passaram por situações que hoje não estão bem assim, mas é uma raridade que você tenha uma estrutura emocional, psicológica para isso. Agora, a exploração hoje, financeira, comercial, disso é muito grande e você expõe demais a pessoa. Esse é o processo contrário do que a gente está falando. É, o extremo oposto. Depois vai precisar de isolar ele para poder tratá-lo. Sim, aí vai para esse processo. Agora, você imagina que ele vai cair em duas coisas ruins, o isolamento e na síndrome do ostracismo. Sim. Como é que ele vai suportar a síndrome do ostracismo? Certo? Se uma pessoa é vedete desse jeito. Agora, você imagina o sofrimento daquela consciência. Aí vai passar como se fosse que você tem que fazer o coma induzido, certo? Então tem muitos pacientes que estão internados na UTI, mas estão super agitados e aquilo dali pode trazer problema. Então, para acalmar, você induz um coma induzido e deixa a pessoa entubada. Extrafisicamente, você faz como se fosse um paracoma induzido através da energia, aonde você bloqueia ali e a pessoa fica como se estivesse dormindo. Uma parapsicose mais terapêutica para a pessoa estar dormindo da mesma forma. Então, tem ambientes que você chega em para-hospital que parece que é uma calmaria danada, está todo mundo naquele sorinho ligado no calmante. Está tudo calmo, mas está numa situação como se fosse, que a gente não sabe dar um nome adequado. É como se fosse o coma induzido intrafísico. Esses daí, numa situação do sono reparador, certo?
que é esse tipo de situação, provavelmente um garoto desse vai enfrentar, porque para suportar o isolamento desse, porque não é só o contato com a família, é o contato com o público, certo? Então esse livro do Maximiliano é uma beleza, certo? Quando está falando acima do ostracismo, porque o processo depressivo do isolamento é muito grande, certo? Então você precisa de outras compensações para diminuir também esse efeito emocional. Sim, são crianças com 5 a 10 anos que têm de tudo, né? Já tem 10 empregados, já todo mundo atende, então vai ter que ir para o outro extremo para... E um outro ponto também que você falou aqui no verbete, página 13, o segundo paradoxo, o paradoxo da evolução, perdão, o primeiro paradoxo, o paradoxo do isolamento assistencial do tenepsista. Você se refere a TENEPS, tenepsista promover a aglomeração. Porque na hora que você fala o seguinte, o tenepsista ele está se isolando 1 hora do dia. Agora, aí daqui a pouco ele chega e começa a dar esse CP2. Você vai para um hotel, você se isola da quarta-feira e tal, você vai tendo os contatos, mas é um tipo de isolamento. O cara chega na questão de ser, vamos supor lá, um tenepsista 24 horas. E você observa a vida do Valdo. O que é que o Valdo faz? O Valdo tem aquela vida, ele tem um contato aqui, mas a maior parte, ele está ali como se fosse, pelo menos, no isolamento intrafísico, e o contato ali com as consciências. Ele é um peão intrafísico. Certo? Mas, de qualquer jeito, ali realmente a pessoa precisa de ter um nível de lucidez para fazer isso. Quantos de nós suportaríamos ficar isolados pensando no negócio da assistência? Aí eu tive uma experiência extrafísica, com para-manicômio judiciário. Agora, você imagina o isolamento de consciências que foram oriundas de manicômio judiciário. E tinha lá uma consciência que cuidava dessa turma toda, certo? É como se fosse um ambulatório específico, um hospital específico para aquilo dali. Essa consciência, ela era desperta, já avançada, para suportar ficar naquele ambiente, tomando conta naquele ambiente, certo? Fazendo assimilação com aquele ambiente para cuidar daquelas consciências. Eu estava pensando aqui, enquanto a Fabiana falava, né, e você também, na questão da reurbanização. Os três eixos, né, da reurbanização. Um foi a transmigração, aqueles que não tinham condições de receber nenhum tratamento aqui nessa vida intrafísica, né, para retomar a sua própria evolução. A outra foi a ressoma compulsória, né, e alguns, que acho que somos nós aqui, que fomos pegos a laço e fomos colocados em colônia extrafísica para ser tratado antes de ressomar. E eu fiquei me perguntando se essas colônias extrafísicas, para a gente ser tratada antes de ressomar, se não seria um tipo de exílio terapêutico. Você vai ficar isolado daquele contato que você tinha, mas depois você vai voltar para o contato. Foi o que é o nosso caso. Então, tipo na hora e outra coisa, é um exílio terapêutico avançadíssimo, né? Porque a terapia lá vai ser a terapia mais avançada, que é a TARES, né? Que é do esclarecimento. Certo? E é por isso que, se esse fato é que trouxe uma sociabilidade mais adequada para a gente, um nível de holomaturidade, é esse remédio que, através da max fraternidade, a gente tem que dar para o outro. Então, nós vamos ter que ajudar ao outro da mesma forma que nós fomos ajudados. É por isso que nós estamos na pré-intermessiologia para poder fazer o mesmo com o que foi feito para a gente. Isso é de um max-fraternismo e de uma inteligência muito grande. Né? Inteligência evolutiva muito grande, né? Será que quando nós fomos resgatados da baratrosfera e até chegarmos a ter condições, a gente deve ter ficado um período dormindo, né? E recebendo esse coma induzido. Não, pois mas é isso que... Se o coma induzido pode ter sido de 1 minuto, né? Não, aí vai depender da patologia de cada um, né? Que é
É um salto, né? Exatamente. Não, isso. dormindo há séculos a gente já estava. Eu tenho a impressão que quando você foi laçado, Agora, acho que se já era nós para fizermos- acordar, não era se para nós dormir fizermos mais. curso intermissivo, em coma não dá para a gente fazer curso intermissivo. Não, Nem intrafisicamente dá para uma pessoa totalmente deslocada fazer qualquer tipo de curso, nem dormindo, né, que não é tanta patologia. Então, alguma lucidez Eu acho que já extrafísica era e pra alguma tirar. coisa na ficha evolutiva a gente tinha para pelo menos ter aí um merecimento, né, certo, na nossa FEP de poder fazer isso. Outro tipo também que eu fiquei pensando foi a parapsicoteca, que você fica lá um tempo, é bem fugaz, né, aquilo, né? Você fica lá um tempo, deve ser sozinho, eu imagino, como eu vou dizer, rememorando, vivenciando várias informações de você mesmo ali. É tipo um exílio também, né? Você com você mesmo. Na hora que você, vamos supor, se você for fazer a técnica da reflexão de 5 horas, Já é um exílio. isso é um exílio. E é muito bom. É Quem já super fez terapêutico, sabe. né? Quem fez sabe, Certo? muito bom. Imobilidade física, vídeo. Certo? Também. Todos esses laboratórios são importantes. Então, observe quanto que é importante para a evolução. Tanto a parte do contato, quanto também a parte desse isolamento. Agora, o isolamento, certo? É por isso que tem, né? Acho que o verbete que é o isolamento dignificador. Tem. Né? Isolamento Certo? dignificador, tem. Então, esse porque mostra que esse isolamento, ele tem o quê? Qual é a finalidade dele? Qual é a intenção dele? Certo? É de qualificar cada vez mais o assistente, para você potencializar cada vez mais a sua assistência. Ou seja, para você, quando voltar o contato, você ainda tem um lastro maior para poder estar fazendo a assistência. A evolução é feita em contrapontos, né? Exatamente. Isolamento e convívio, isolamento e convívio. O Hernande, ali depende, agora eu sinto assim, do objetivo da finalidade, porque no convento a gente ficava 7 dias isolado, sem se comunicar, a gente vivia junto com os outros, mas não se comunicava, mas tinha uma finalidade. Eles davam o tema, por exemplo, inferno, Jesus crucificado, e a gente tinha que pensar só sobre isso. Eu tive dificuldade no início, eu lembro bem, quando eu fiz aquele primeiro de ficar em mobilidade vígil. Eu, no início, eu tinha muita dificuldade, porque eu entrava em desespero. Porque o que eu sentia nesses retiros era um desespero, e isso ficou no meu inconsciente. Então, até que a gente consegue se liberar, não é fácil, porque você foi induzido a uma forma de pensar, e você trocar totalmente essa forma de pensar, isso necessita uma mudança total. É por isso que eu coloquei na antonímia o retiro religioso, né? Porque isso aqui é uma retirada total. Agora observe qual que é a intencionalidade. Então, uma pessoa ela vai se isolar num convento, mas não para fazer assistência para o outro, e sim para ela merecer ir para o céu. Certo? Então, isso é de um processo egóico danado. Agora, ela não sabe que ela indo para um negócio desse, ela vai ser vítima dos mega assediadores que só vão lá vampirizar a energia dela. Eu estou tentando, né, escrever o verbete da síndrome de Godot, né, que tem isso daqui, que foi o que eu apresentei. Então, estou querendo estruturar para ver se sai na forma de verbete, que traz justamente isso aí. Até você ser sugado energeticamente a um ponto que depois você é descartado, que você não tem mais nada para oferecer de energia. Exatamente. Muitas colegas minhas ficavam totalmente com itirícia, com problemas de gastrointestinais, depressão profunda, de ameaçar mesmo entrar em desespero. E isso era sinal de que realmente o retiro tinha sido frutuoso, né? Exatamente isso. Mas também é o seguinte, né? Lá, você tem que sofrer mais do que Cristo sofreu. Senão, não vale a pena. E você não chega tão rápido assim, né? Então, não é só uma coroa, né? Você tem que ser espinho num corpo inteiro.
Eu cheguei e disse, olha, existem 2 vales do silício, né? O Vale do Silício que trabalha com a informática e o Vale do Silício da Opus Dei, né? São 2 vales do silício que existem no mundo. Oi, Renate. Olha, na binomologia, a terceira binômio, binômio desejo pessoal, homeostase grupal. E também, eu gosto se você pode comentar sobre a primeira antagonismologia, primeira antagonismo. Vamos ver. Então, aqui o binômio desejo pessoal, homeostase grupal, não é isso? O que é que mais o convívio social traz de dificuldade para o outro? É que a pessoa quer ter total liberdade. Então, a pessoa só vê os direitos dela. Mas existe, né, aquele ditado, né, que é o seu direito, né, vai acabar quando inicia, né, o direito do outro. Então, sua liberdade acaba quando isso vai interferir lá no outro. Então, a pessoa ela tem um desejo, mas nem todo desejo que ela vai satisfazer depende exclusivamente dela. Então, aquilo que a gente estava falando. Então, a pessoa ela tem um desejo sexual por uma criança. Então, ela tem o direito de satisfazer o desejo dela, causando um trauma ali na pessoa. Então, a primeira coisa da maturidade da consciência é a pessoa saber lidar com frustração. Então, o bicho, ele tem um instinto. O instinto é para ele sobreviver, porque senão não tira ele da inércia. Então, ele tem fome, ele tem que sobreviver. Então, ele tem que atacar para poder sobreviver. Chega num determinado ponto que ele precisa de saber lidar com esses instintos. Vamos supor, a gente está com fome, mas nós não podemos chegar a ser bicho e voar em cima de um outro e comer lá o outro. Comer literalmente, né? Mastigar, certo? Mas tem ser humano que ainda está comendo o outro, certo? Então, que é canibal. Então, o cara na internet, para a patologia, né, ele colocou na internet, o outro se interessou, né, para ser comido lá pelo outro. Então, quer dizer, um colocou na internet e o cara desejou passar por isso. Olha o nível de patologia que a gente ainda observa dentro da humanidade. Então, na hora que a gente chega e começa a achar que toda essa liberação, essa liberdade social de desejo, ela é positiva, isso só traz essa parte mais instintiva que a gente tem. Agora, o que é que vai acontecer? O que é que o uso da droga faz? Ele destrói a parte do neocórtex, e isso daí bloqueia a noção do limite, certo? Da racionalidade, e prevalece a parte instintiva. Então, é por isso que a pessoa parte para a frieza. Então, a droga destrói, certo? A racionalidade da própria pessoa. Ela não sabe mais o que é que faz. Ela está sendo robotizada. Agora, para as consciências mega assediadoras, isso é um prato cheio. Porque como a pessoa ela não tem freio, ela vai ser manipulada pela consciência. Então, ela vai atender o desejo daquela consciência. Então, um dos megas assédios que a gente tem hoje, certo, aqui na intrafisicalidade, é a droga. E a pessoa, um governo que chega e ainda estimula a questão... A possibilidade de abrir um absurdo. Droga, não, estou falando da própria Colômbia aí, que planta Colômbia, então, nem se fala. E distribui tudo isso. E agora, aí você pega o seguinte, e os bancos... suíços que recebem dinheiro, que não sabe de onde é que vem. Quer dizer, é tudo uma retroalimentação da própria patologia. A lavagem de dinheiro do narcotráfico, certo? Só alimenta tudo isso. Então, a questão do desejo, dentro, que a pessoa que queira ter maturidade consciencial, ela, primeira coisa básica, basicona, fundamental, ela começar a controlar os desejos dela, mesmo que só traga prejuízo para ela. Então, a pessoa ela tem um desejo de compra muito grande. Então, ela deseja ter um carro. Ela merece ter 10. A realidade dela, dá para ela ter um carro? Muitas vezes não dá nem para ela manter, imagina comprar. Compra e não mantém.
Quer dizer, o desejo foi mais alto do que a realidade que ela tem. Então, ela não sabe lidar com frustração. Isso aí vai para a comida, isso vai para tudo. Então, na hora que a gente observa que o desejo tomou conta, das coisas mais simples é quando a pessoa entra em compulsão. Qualquer tipo de compulsão. Então, maturidade é a pessoa saber lidar com os desejos. Eu não disse que nas comunex evoluídas, você não precisa de direito, você não precisa de lei. A lei é o próprio CPC. Quer dizer, não existe essa interferência no outro de você precisar de uma intermediação para dizer o que é certo e o que é errado. O seu comportamento já é dirigido para aquilo que é homeostático. Ortopensênico, né? Ortopensênico. Agora, você imagina que a gente está falando das fissuras do direito aqui. Agora, a pessoa, ela infringe uma lei. Quando ela infringe uma lei, que ela não suporta a frustração. Exemplo, assim, tranquilinho, basiquinho de doença, certo? É o atleta usar do doping. Por que o atleta vai usar do doping? Não tem motivo. Certo? Então, ele está usando de um recurso para manipular uma regra, para atender um desejo, uma vontade que ele tem de ser o melhor ali, que aquilo dali vai trazer, certo, um benefício para ele. Então, na hora que a gente entra na autocorrupção, é que a gente está burlando, certo, aquilo que é homeostático para atender os desejos que a gente tem. Então, a mesma coisa, o diabético chega no dia do aniversário, não, hoje é meu aniversário, então hoje eu posso comer um bolo. Certo? Eu digo, não, você merece bolo, mas é o seguinte, o seu pâncreas não produz mais insulina. E a cabeça que raciocina é a cabeça que guarda o encéfalo, não é a cabeça do pâncreas. Não é ela que vai saber que é seu aniversário, e por seu aniversário ela vai te dar um pacote de insulina naquele dia. Então você tem que ter esse discernimento para controlar o teu desejo. E qual é a outra? Antagonismologia, primeira. E tem a relação, eu acho. E antagonismo, um pouco baixo, antagonismologia. O antagonismo está onde? Aqui. O antagonismo... Autocracismo? Autocracia. Vamos supor, para aqui uma coisa. Qual é a melhor maneira de você garantir o seu desejo? É pela força. Então, quando a pessoa não quer ser frustrada, ela, através da força, ela garante o que ela deseja. Então, um ditador, um autocrata, ele exerce a força para ele não ser frustrado. Então, a lei é dele. Antigamente, tinha duas leis. Uma lei que era para os reis e a outra lei para a plebe. Então, se você chegar e for observar a pirataria, então você vai ter lá, são os corsários. O que é um corsário? É um pirata oficializado. Então, o governo pode chegar e determinar que você mate, que você roube oficialmente. E depois você vai falar que nos países subdesenvolvidos vai ter os piratas, lá naquela parte lá da África, vai ter piratas. Se você for observar a história dos corsários, a Inglaterra estava por trás disso. Um país super desenvolvido. Então, você vai legalizar uma coisa que é para o teu bem-estar, para o teu desejo. Então, a autocracia é esse. Na hora que você não suporta, em hipótese alguma, qualquer tipo de frustração e de contrariedade. Aí você determina a força. Não concorda, morre. Não tem como. É preso, é torturado. Então, é por isso que quando chega nesse esgotamento, esses autoritarismos, é que vai levar ao nazismo, ao fascismo, e aí, se você chegar no processo de irrecuperável, certo? Aí você tem que ser transmigrado, porque isso daí é um processo de bicho, e de gente inteligentíssima, e o pior animal é o animal inteligente, porque ele cria armas que são muito mais nocivas do que ele atracar com a própria força dele. Então, só para voltar naquela questão lá da autorreflexão de 5 horas, vale colocar o laboratório Serenário,
São três dias de isolamento, vale a pena. Você estava falando, eu comecei a pensar, vale a pena. Isso é uma falha mesmo, é bom colocar. Não, não é uma falha, é só um agregado para você botar. Não, em laboratoriologia é bom a gente vale pôr, né? Não, é uma falha, sim. Interessante. Mas é bom colocar porque isso ressalta bem mesmo. É bem interessante. Isso aqui é um exílio, extremamente terapêutico. E alto voluntário de 3 dias. 3 dias. E vai ter um laboratório aí de uma semana, né? De uma semana. Estou procurando 10 dias agora. 10 dias. O pessoal está preparando na Araceu de 10 dias. Eu estou esperando. Daqui a pouco a técnica de 1 ano de vida, né, vai ser feita. Vai ser feita em laboratório. Vai ser feita em laboratório. Na realidade, o serenário ele não é de 3 dias, porque a pessoa chega na terça e sai na outra terça. Ele acaba sendo de 7. Mas encapsulado. Dentro são 3 dias. Mas o exílio mesmo são 3 dias. É que durante esse tempo ele tem contato com outras pessoas e tal. Ela está se ajustando. Isso tem razão. É um exercício muito grande para quem quer chegar na assistência bem avançada, né? Porque se você conseguir ficar bem isolado, sem você se alterar, você pode muito bem, extrafisicamente, estar numa dessas comunex para você ficar ali trabalhando com esses exilados, para você poder assistir. Você também está exilado, só que você está ali na condição de terapeuta, certo? Então você precisa, vamos supor, uma pessoa que dá plantão em hospital. Eu não gostava muito de dar plantão em UTI, porque eu ficava muito preso. Eu gostava de pronto-socorro, que é a agitação, certo? Então, eu nunca tive aquele temperamento. Era pronto-socorro, atendimento, UTI no ar, agitação. Quando eu chegava no ambiente que eu estava totalmente fechado, eu tinha essa dificuldade. Quer dizer, hoje eu já tenho... Estou superando, né? Certo? Principalmente com esse tipo de quando você vai, né, no extrafísico, que você observa. Não, mas aí no serenário aí vai ser mais diferente, né? Você já fez a técnica de autorreflexão de 5 horas? Fiz uma vez só, mas eu não cheguei a 5 não, a minha deu o quê? Deu 4 horas e 10 por aí, mas já é alguma coisa, né? O assunto já tinha dado por satisfeito, né? Autocorrupção, daquelas leves, né? Professor Hernande Leite, poderia relacionar e expandir o princípio ação-reação e o binômio ação-reação? Olha, a ação e reação, isso aí até muitos verbetes estão trazendo isso. Não existe nenhuma ação de uma pessoa que não tenha repercussão. Certo? Então, toda ação que você tiver, seja ela positiva, seja ela negativa, ela vai ter uma consequência, que é a questão da própria reação. Agora, essa consequência, ela pode ser egocármica, pode ser grupo kármica, aquilo que ela estava lá perguntando anteriormente. Então, se eu faço um benefício, o que é inteligente da assistência é isso, né? Se eu faço um benefício muito grande para um grupo maior de pessoas, que eu chegando na policarmalidade, o benefício egocármico, ele é enorme. Da mesma forma, se eu faço um estrago policármico, o estrago egocármico também é muito grande. É por isso que o genocídio é uma das coisas. Eu tenho a impressão aqui que ele está perguntando sobre a diferença entre princípio e binômio. Aí, como pega um pouco a área da gente aqui da verbetografia, o binômio é uma simples associação de ideias. Então, ele está associando ação e reação. O que mostra, né, isso que o professor Hernande falou, que toda ação tem uma reação, essa é a analogia, mas o binômio em si só é uma operação mental de associação simples entre 2 elementos. Já o princípio, ação e reação, já é uma... como que eu vou dizer, uma lei, uma ordem, né, cósmica, que é um preceito onde você vê que a coisa funciona daquele jeito. Então, na vida cotidiana, na vida cósmica, a cada ação tem uma reação, enfim, não tem uma diferença assim, essencial entre o princípio e o binômio, é só na questão da operação mental, a forma de pensar, que é diferente do ponto de vista da verbetografia.
Culturologia, página 14, procedimentos, medicina, item 4, manicômio. Página 14. Acho que é 15, né? Culturologia. Página 15. É o manicômio. Segregação de doentes mentais em nosocômios especializados. Então, isso aqui, até hoje em dia, estão acabando, né, com esses hospitais, né, psiquiátricos, né, e fazendo contato mais, colocando contato mais com a família e social. Isso aqui é importante, mas tem algumas situações que você, inicialmente, para você tirar a pessoa do surto, você tem que fazer a internação da pessoa, você tem que fazer o isolamento dela. Então, tem muitos casos de esquizofrenia, surto esquizofrênico, que você tem que tirar. Então, tem muita gente que tem problema de dependência química e surto esquizofrênico. Então, na hora que você for fazer o tratamento e você também está tirando ali a droga, ela pode muito bem ter um efeito colateral, né, da abstinência da droga e poder ter o surto, né? Então, você precisa de fazer um isolamento até você deixar a pessoa dentro de uma condição de convivência familiar, porque uma pessoa dessa pode matar um familiar. Eu tive parentes que tinham medo, né, de dormia na mesma casa que o marido, mas ela trancava o quarto dela por dentro, com medo dele ter um surto dentro de casa e atacar. Eu perguntei, então por que você não leva, né, para um tratamento psiquiátrico e tal? Aí você tinha resistência grande dele e da família. Quer dizer, a pessoa que não convive acha que não vai ter o risco. Depois que acontece, que é difícil. Na verdade, ele pergunta assim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os doentes que estão nestes locais e as consciências patológicas que interferem nesses ambientes. É porque ele fez uma pergunta meio conjugada, porque ele diz assim, culturologia, procedimentos, medicina, item 4, manicômio. Então, eu acho que, na verdade, ele fez uma certa confusão aqui. Mas você já respondeu sobre o manicômio, e agora ele queria saber sobre esses locais, como é que fica a relação de paciente com a consciência, mas também acabou de responder, né? Agora, esses ambientes onde tem esses manicômios, onde tem dependentes, o ambiente extrafísico realmente ele é pesado, né, por causa das consciências que querem estar atuando ali. E tem muitos deles que também, né, já são fruto até de próprio assédio e já vem com aquilo por causa do reforço do próprio assédio. Agora, se você chega e as pessoas não sabem ainda, não têm a paciência, não têm o fraternismo dos cuidados intrafísicos, você imagina o cuidado extrafísico que precisa se ter com isso. Nós recebemos agora recentemente, né, um pedido para que a gente fosse até um manicômio judiciário, né? Até achei coincidência, porque a gente já tinha observado isso, né? Eu digo, poxa vida, então nós vamos ter que ir lá. Agora, e nós nos preparamos até para ir, né? Porque estava sendo transferido, né? De um lugar, né, para outro, mas essas pessoas precisavam, né, de também ter uma assistência. Então, na hora que perguntaram sobre essas consciências, eu disse, poxa, se a especialidade nossa, certo, é essa, quem sabe pegar algumas pessoas aqui que também tenham um conhecimento de energia, né, com os ectoplastas, e vamos chegar e vamos fazer lá uma assistência. Então, a gente estava pensando em fazer arco voltaico, né, naqueles que permitissem e tal, e também fazer uma esterilização lá no ambiente e ver que, periodicamente, o que é que podia ser feito para melhorar o próprio ambiente. Agora, nesse tipo de situação, é muito importante que o grupo, né, de médicos, né, paramédicos do próprio local, eles também permitam isso, porque muitas vezes eles podem ser até iscados, né, para ser infiltrados por ali com as consciências. Porque se os pacientes estão sendo beneficiados, e aí, vamos supor, uma consciência não está gostando daquilo, vai tentar furar de alguma maneira. E muitas vezes utiliza daqueles que teoricamente estão equilibrados, mas não têm noção disso. Então, permite, como se fosse a pessoa ali fosse a fenda para que furasse o bloqueio daquela energia para lá. Então, o trabalho ele precisa de ser conjunto, tanto com o ambiente, quanto com os médicos e paramédicos,
e os pacientes. Então, é por isso que é muito importante um hospital especializado. Vamos supor que você tem um hospital desse que seja ligado, vamos pular no espírita, né? Então, um hospital espírita e tal, assim, ou mesmo um hospital da Conscienciologia, que é um dos planos da própria OIC, né? Porque aí você vai trabalhar o aspecto da multidimensionalidade dentro disso, aí é bem diferente. O Bom Retiro lá de Curitiba é um hospital espírita, o professor Walter esteve lá, a gente visitou lá numa determinada época. É interessante porque mantém um ambiente mais sadio em relação a essas consciências aí. Entendeu? Isso melhora ou acelera a condição de cura ou de manutenção da condição equilibrada, vamos dizer, dos pacientes, né? Agora, você imagine um intensivista, um médico que trabalha em UTI, que ele seja um tenepsista veterano. Então, eu conheço um cara que é em Florianópolis, que ele é da Conscienciologia e ele é intensivista. E periodicamente, eu converso com ele para saber como é que está a situação. Claro que ele dá um plantão uma vezinha aí na semana, né? Os outros 6 dias são outros, mas pelo menos, né? Certo? Uma andorinha não faz verão, mas pelo menos faz uma brisinha, né? Dá uma luz. Na página 15, na seção Extrafisicologia, o item 3, OFIEX, como se dá a contenção dessas consciências? Você tem alguma experiência nesse sentido? Não, eu tenho experiência com paraambulatório. Eu ainda não tenho, eu não sou ofiexista, certo? Mas eu tenho já muita experiência com a questão de paraambulatório. Então, nesses paraambulatórios, eu vejo como eles ficam lá isolados. Tem alguns que são isolados com lucidez e tem muitos isolados também como se tivesse lá no sono reparador, que é falado aí, como se fosse ali um paracoma induzido, certo? Agora, dentro da questão do OFIEX, eu ainda não tenho essa experiência. Tem outra... Espero, pelo menos, né, daqui a um tempo, conseguir aí a instalação do OFIEX. Então, tem outra pergunta aqui que é em Culturologia, página 14. De fato, Culturologia, página 14. Aí está dizendo assim, em Extrafisicologia, item 2, encapsulamento. Mas não é Culturologia, é na página 15, Extrafisicologia, o item encapsulamento. Certo. O isolamento energético temporário promovido pela consciência lúcida em si ou na psicosfera do assistido, visando neutralizar as interferências externas. Isso aqui eu acho que foi quando eu fui explicar aqui para a Neida, eu falei, né, da questão do encapsulamento. Isso foi para a Neida. Então, encapsulamento, pode falar. Não, que aí ela pergunta assim, como este se dá com a consciência lúcida e, no caso, da isca inconsciente? A questão do encapsulamento, a pessoa precisa ter muita lucidez para poder fazer isso, porque vai partir da vontade dela, a energia vai sair dela e o comando é dela. Então, a escagem inconsciente para o encapsulamento, aí no caso, como é que uma pessoa, ela é uma isca inconsciente, ela vai promover o autoencapsulamento dela. Agora, o que pode acontecer é a pessoa ser uma isca inconsciente e um colega ou uma outra pessoa perceber aquilo, certo? E fazer depois ali o próprio isolamento para que aquela interferência dali da pessoa e da consciência não contamine o ambiente onde ela está. A paragenética e os estigmas paragenéticos podem influenciar nessa condição de exílio terapêutico? Existem amparadores de função para realizar esse trabalho com as consciências durante o exílio terapêutico? Eu não entendi, foi o comecinho dela. A paragenética e os estigmas paragenéticos podem influenciar nessa condição de exílio terapêutico? Pode. Se uma pessoa, ela tem um estigma, né, no psicossoma, que foi de um trauma que ela tenha, certo? Então, isso daí ela pode vir para cá e na questão da relação social, ela ter aquilo, estimular algum tipo de retrocognição e pegar nesses nódulos, né, lá do psicossoma, né, que é da parte da paragenética dela. Então, ela precisar de temporariamente passar por um exílio terapêutico para poder ser assistida. Professor Hernandes, na sua opinião, como funciona o trabalho dos evoluciólogos para isolar uma determinada consciência antes da ressoma de seus parceiros anticosmoéticos do passado,
a inscrição em um curso intermissivo já promove esse isolamento? Bom, na hora que você vai para um curso intermissivo, você está sendo isolado, né? Porque você não vai fazer um curso intermissivo dentro da baratosfera, certo? Então, aí precisava de ser... Como é que é aquele programa de pacificação, né, que está tendo nas favelas? Você vai ter um curso intermissivo dentro da baratosfera, certo? Então, de qualquer jeito, a pessoa saiu, certo? Se ela saiu, ali naquele momento, ela está... Ali não é uma questão só de você estar exilada para ser protegido lá do outro, mas é porque a questão de dimensão, da lucidez que você está tendo, não tem como você estar ali naquele ambiente, então é feito fora. Agora, de qualquer jeito, você está se preparando para você cair na realidade, ou seja, você vai renascer aqui dentro dessa mistura. Agora, por que é necessário essa mistura? Aqui que se diz? Sim. Ninguém aprende com igualdade. Então, duas matérias na mesma temperatura não troca calor. Então, conhecimento, evolução, experiência precisa de ser trocada. Então, é por isso que precisa de ter essas diferenças, certo? E as diferenças são gritantes, né? Se você for ver a questão da evolução do vírus ao serenão, é uma distância enorme. Agora, o porquê dessa distância toda, aí realmente eu não tenho condição, não tenho experiência para saber. Agora, tem aquela questão, a gente tanto ficou isolado, né? Que agora, a proposta agora é quando a gente dessomar, que a gente faça a recuperação daqueles que a gente deixou para trás, para poder seguir o curso intermissivo. Perfeito, não tem como. Então, a gente ficou isolado mesmo, a gente foi isolado do pessoal. Senão agora, aí é para a pessoa colocar em prática, né, a questão do max fraternismo, né? Não dá. Então, é a mesma coisa de você tá vendo ali, o navio está afundando, aí você procura salvar a tua pele. E aqueles que ficaram ali? Você pode muito bem salvar a tua pele e buscar um bote para vir resgatar. Então, na hora que a gente está fazendo o curso intermissivo, está procurando ter fôlego, lucidez para isso, é como se a gente estivesse indo buscar o bote. O bote. Porque se fosse só no braço, não dava, que ao invés de um morrer afogado, morriam os dois. Porque tem duas questões aí, né? Uma, que a gente teve que ser isolado para poder conseguir fazer a nossa renovação. E a segunda questão é aquela que você falou. Os outros também que ficaram, eles não conseguiriam ir por causa das afinidades, por causa da lucidez. Eles não aguentariam também. E vai depender muito também da abertura que eles derem para isso, porque você não tem como fazer um negócio desse forçado. Existem as coisas forçadas. Quer ver aqui uma situação, você for atrás de um dependente químico, para partir dele, da vontade dele, ele querer se tratar, é dificílimo. Então, muitas vezes você tem que fazer o tratamento à força. Depois a pessoa vai te agradecer quando for ver os benefícios daquilo dali. Mas naquele momento ela não vai entender, ela vai espernear. Mas é o direito dela, sim, mas ela não está tendo o direito porque ela não está numa condição de ter lucidez para poder decidir. Se a consciência não tem lucidez para poder decidir, tem alguém que tenha alguma ascendência sobre aquela pessoa para poder ajudar terapeuticamente. Então, existe também os resgates, que podem ser desses compulsórios, existe também a tendência da pessoa de querer melhorar. Quando a pessoa tende a melhorar, então ela fica mais fácil de ser levada, certo? Porque ela ajuda no próprio resgate dela, mas tem outras que não. Agora, tem muitas que têm uma vontade danada de sair dali, mas o nível de interprisão dela é grande, que não dá para levá-la, enquanto ela pelo menos não limpar parte daquilo que se tem. E isolamento também relativo, né? Isolamento com relação às consciências que ela deixou para trás. Isso, exatamente. Mas ali na frente ela vai encontrar outras consciências. Não tem como. Né? Então, não tem jeito. Na parafatologia, página 13, quarta linha, central extrafísica de energia, poderia comentar relevância e atuação? Poderia comentar? A relevância e a atuação. A questão toda da central extrafísica é o seguinte: você imagina na hora que você consegue instalar um estado vibracional, quanto que isso traz benefício. Se você consegue instalar um estado vibracional, consegue fazer uma mega euforização,
Conectado a uma central extrafísica de energia, você imagina a potencialização. Uma é você chegar e acender uma lanterna, a outra é você acender uma cidade, certo? Então, a central extrafísica de energia, ela potencializa demais, certo? A questão da própria ectoplasmia. Agora, para você ter acesso à central extrafísica de energia, aí você precisa de ter muitos atributos intraconscienciais, principalmente a questão do código de cosmoética, porque isso é um acesso, certo, a comunex avançadas, onde tem todo o processo assistencial através dessas centrais. Professor Hernani, o cuidador de familiar full-time, por vários anos, que está lidando bem com essa assistência, poderá estar se preparando para atender no extrafísico as consciexes em exílio terapêutico? Sou tenepsista. Com certeza, porque se a pessoa ela não sofre com a doença, a tendência de muita gente que faz esses cuidados é adoecerem, principalmente após a dessoma dessa pessoa. Então, a depressão, né, o desgaste que teve com aquilo é muito grande. Então, ela se isolou e aquilo dali vai dando, quer dizer, viveu para aquilo. Depois que ela passou 10 anos cuidado, que a pessoa morreu, aí ela vai ter que ter outro movimento. E aquilo dá um vazio nela, mesmo dentro daquele estado que não é um estado mais adequado. Então, se a pessoa consegue não adoecer com esse tipo de tratamento, ela tem gabarito para poder fazer assistência. Esse adoecimento é fato mesmo. Não, vamos supor, você cuidar de um pai e um familiar com Alzheimer. Certo? Vamos supor lá, 5 anos com Alzheimer. 10 anos, a minha mãe ficou cuidando do meu pai. Quando ele dessomou, ela ficou perdida, ela não sabia. Exatamente isso. Agora, se a pessoa consegue fazer isso, e ela sai ilesa disso, tranquila e tal, ela tem muita capacidade extrafísica de fazer assistência bem ampla. Porque se ela está conseguindo fazer aqui, que a necessidade física, né, as energias são muito mais pesadas, você imagina extrafisicamente. Alvevetógrafo, Fatologia, página 13, segunda linha. A destreza consciencial em lidar com as diferenças socioculturais extremas. Quais atributos representariam a destreza consciencial neste caso? Olha, a principal coisa é o seguinte, tem muita gente, quando vê determinados movimentos sociais, ficam revoltadas, certo? Não aceita, ou seja, passeata gay. Claro que você sabe que existe ali o próprio aspecto da imaturidade ligado ao homossexualismo, tudo isso. Mas a partir do momento em que uma passeata daquela te tire do sério, certo? Quem você até revolta e você fique contra aquilo dali, você fique indignado com aquilo, certo? Significa que você também não sabe lidar com essas diferenças, essas realidades que se tem. Isso é um exemplo mais prático. Sim. Na parafatologia, página 13, última linha. As transmigrex. Poderia falar sobre a transmigração a maior? Também seria exílio? Olha, a transmigração é um exílio, certo? Agora, se você está se isolando, é porque na hora que a gente está falando do exilamento, é porque a gente está partindo do pressuposto que a pessoa ali, no caso, a maioria dos casos que a gente está falando, a pessoa está precisando de atendimento, tá certo? Agora, vamos supor, você chegou e evoluiu. Vamos falar de uma transmigração que você vai sair, você tinha uma procedência extrafísica e daqui a pouco você evoluiu, você vai para uma comunex mais elevada. Isso aqui, você não está se exilando, certo? Você está perdendo esse contato aqui mais diretamente, mas você vai voltar para estar assistindo aqui, certo? Você vai estar auxiliando, você não perdeu esse tipo de contato. Quanto mais evoluída é a consciência, a questão do contato mais universal, certo? Ele é mais amplo. Então, o serenão, ele não está isolado da gente. Ele está numa comunicação enorme. Isso é um paradoxo, né? Ele está numa comunicação assistencial enorme, embora anônimo. E parece que o anonimato seja um isolamento. Então, para o nosso nível de compreensão, de abstração, pela falta de vivência, isso é muito difícil. Então, essas transmigrações a maiores, eu acho que está mais ou menos relacionada nesse caso.
Agora, a maior parte da transmigração é feita para aquelas consciências que entraram no estado de patologia e que o estrago que ela vai fazer, o exemplo que ela vai dar, certo? Vai ser muito difícil. Hitler, ele fez aquilo sozinho? Não. Quantas pessoas foram aliciadas para fazer aquilo? E essas pessoas estão aonde? Consciência e consciência. Consciência e consciência, claro. Teoriologia poderia falar sobre o encapsulamento energético, alto e hétero? O autoencapsulamento é quando você está num determinado ambiente, você precisa de fazer uma assistência e você não pode estar observando que você pode receber alguma interferência externa que possa te tirar do foco. Então, você faz um autoencapsulamento. Então, você faz o estado vibracional através da sua concentração, da sua vontade, é como se fizesse uma espécie de carapaça energética, que ali você não tem aquela interferência e você vai estar focado naquilo que você precisa fazer. Então, a pessoa faz em si mesma. Na hora que você vai fazer no outro, que é o heteroencapsulamento, você simplesmente percebe que é necessário você fazer isolamento daquela consciência, ou mesmo encapsulamento daquela consciência, e você consegue fazer isso fora. Agora, para a pessoa conseguir fazer fora, ela precisa dominar dentro. Porque se na sua vontade, você está dentro da tua casa, está tudo a seu favor, se você não consegue fazer em você, como é que você vai fazer numa condição totalmente diferente? Você não é o dono daquele pedaço. Então, você precisa dominar muito o autoencapsulamento para você fazer heteroencapsulamento. Professor, na página 14, em exemplologia, exílio terapêutico temporário, o isolamento consciencial transitório até a remissão do risco. Esse risco é tanto para a pessoa que está isolada, quanto para o outro? Isso, vamos supor, a pessoa está lá com leucemia, que a gente estava dando aqui o exemplo. Então, ela tem um risco de infecção. Ela fez o transplante de medula e tal, não sei o que lá, o risco dela diminuiu consideravelmente dela pegar a infecção. Então, ela recebe alta. Então, isso aí é temporário. Então, ela ficou ali. Agora, na hora que a gente está falando aqui do permanente, que eu não sei, eu tinha conversado também com o Valdo, existe a possibilidade de uma consciência transmigrada depois ela voltar? O que eu tenho entendido porque, é que não. Porque o que acontece? O nível evolutivo dessa consciência está num determinado ponto e o ambiente que ela vai não está tão evoluído, na hora que ela for voltar, ela está em descompasso de novo. Porque a gente continua... Porque você foi lá na frente. A não ser que todo mundo aqui parasse, esperasse ela entrar naquilo dali, ou seja, ela vai ser, ela é o max mecanismo da mini peça que somos nós, é o processo contrário. Agora, é um outro paradoxo, uma outra ambiguidade, porque ele é isolado desse planeta. Isso. Mas lá, qual é a finalidade dele estar lá em conjunto com todos os outros? Exatamente isso. É de ter a convivialidade no nível dele, para que ele trabalhe com a Terra, para trabalhar com as dificuldades, para emergir o melhor dele. Então, do ponto de vista nosso aqui, ele está isolado, mas lá ele não está sozinho. Exatamente. Então, o isolamento não é... Esse aí que você precisa ver. Isso aqui é um referencial, né? Depende do ponto de vista que você está olhando. E isolamento também não é uma coisa de solidão, de ficar sozinho. Não, também não. É outra concepção aí, que eu acho que é interessante pensar. Exílio grupal também. Agora, sabe o que eu pensei aqui? No castigo infantil. Será que isso é milenar, né? Quando a criança faz alguma coisa, os pais vão lá e botam separado. Antigamente era terrível, né? Porque era joelhar em milho, não sei o quê. Será que isso é alguma coisa assim que foi intuído desse exílio paraterapêutico, alguma coisa assim? Você acha? Não, eu acho. Essa questão toda vem da questão toda da agressividade. Então, na hora que você viu a própria igreja chegar e elaborar coisas de tortura, né, para você chegar e estar pagando seus pecados, então parece que a melhor forma de você corrigir um erro é você sofrendo algum castigo, certo? Então, para mim, isso aí é um processo incutido dentro da questão da religião, certo? Que já veio de alguma coisa
Por isso que veio aquela questão de você, né, olho por olho, dente por dente, lei do talião, certo? Então, o que a gente precisa ver é o seguinte, o que é melhor para aquela criança? Se você quiser corrigir um comportamento dela, se você quiser dar um castigo para aquela criança, qual é a melhor forma de você fazer com que aquela criança entenda, ou pelo menos comece a saber que aquilo é errado? Então, a gente precisa de ser um pouco mais inteligente para a gente descobrir essas formas. Mas, muitas vezes, a gente não quer pensar nisso. A gente quer resolver o problema imediato. Mas eu não falo castigo, assim, físico só. Eu digo certo. Aquela coisa de você, fica quietinho aí, põe para pensar. Não, aí... Entendeu? Aí isso deve ser alguma intuição do isolamento terapêutico, né? Então, acho que na próxima vez que minha filha fizer alguma coisa, reflexão de 5 horas. Uma das questões a professora geralmente tira do grupo um pouco. Né? Tira do grupo é um isolamento momentâneo, porque ela está gerando muito problema. E aí bota para pensar. É a mesma base. É a mesma base. Que durante é diferente do que a religião fez, né? De castigar. Né? Por exemplo, o que ela falou lá, relatou lá dos conventos, aquilo é uma lavagem cerebral, enfim. Exatamente isso. Mas essa questão, né, de colocar a criança assim, isolada no quarto. Exato. É claro que tem os pais que botam os pés pelas mãos nessa questão. Mas isso já é uma tradição até, né? Agora, precisa de... agora, tem que ver, né, direitinho qual é a intencionalidade, né? Porque por isso que tem pais que realmente pensam muito. Diz, olha, eu não vou te castigar agora, porque eu estou aqui com as emoções alteradas e eu posso muito bem estar extrapolando. Então, reflete. Então, não descarrega. Então, muitas vezes, é bom, numa situação dessa, a gente pensar qual é a melhor forma. Mas, vamos supor, você está fazendo um tipo de atividade e a criança está ali naquele tumulto. Não dá para ela estar perto de você que você está tratando de um assunto sério. Você precisa de, pelo menos, dar uma isolada ali, pelo menos temporariamente, nem que seja uns 10 minutos, você resolver o problema. Educativo. Educativo. Mas ali é interessante colocar, por exemplo, pensa numa coisa boa que você pode fazer. Ali já dá um objetivo e faz a criança, porque senão ela pode pensar no erro que ela fez, e não dá saída. Na minha forma de pensar, e pelo trabalho que eu fiz, os últimos anos do meu trabalho de magistério, eu colocava sempre, pensa alguma coisa boa que você pode fazer. Então, se lembrar que não tem uma medida que seja ideal para todos, né? Porque você precisa de saber como é que cada um lidar com aquilo dali para ver qual é a melhor forma e qual o melhor elemento para poder fazer a reeducação, né? Porque também tem aquela questão, né, de você, quando consegue fazer a criança ficar quieta e parada ali, acho que também tem um desassédio ali também, né? Porque ali a consciência está atuando nela. Na hora que ela dá aquele momento, você pelo menos está cortando um pouco desse link. Hernande, a gente agradece muitíssimo, parabeniza você por esse excelente verbete. A gente agradece os tertulianos, os teletertulianos. A gente espera vocês novamente aqui nas próximas tertúlias. E a gente então passa para os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 38 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Os recados de hoje da Alzira com Sincobaia e antes com vocês, amigos da Enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos convida você, empresário, empreendedor, empreendedora de qualquer lugar do país, a ser uma empresa amiga da Enciclopédia. Essa modalidade é a adesão da pessoa jurídica, patrocinando o site das tertúlias. Você vai colaborar imensamente com a manutenção do tertuliário, do Holociclo da Holoteca, com a produção da enciclopédia e terá a sua logomarca, a sua empresa divulgada diariamente no site das tertúlias, que é acessado por centenas de pessoas. Então, a sua informação, o seu produto, a sua empresa, o seu serviço chega a muitos lugares. É muito fácil para você entrar em contato com o CAEC e saber mais informações. Ligue para 45
35 25 26 52 e se torne ainda hoje uma empresa amiga da enciclopédia. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma, que vai acontecer nesta sexta-feira agora, dia 23 de agosto, das 15 às 20h30. Este curso objetiva a pessoa fazer um levantamento da sua maneira de funcionar, da sua parafisiologia, do seu funcionamento, identificando, reconhecendo seus trafores, seus trafares e seus trafais. Sejam todos bem-vindos. A inscrição pode ser feita na recepção do CAEC. Obrigada. E o verbete de amanhã é efeito da repressão, especialidade parapatologia, verbetógrafa, professora Regina Neves. Obrigada a todos pela presença e tenham todos uma ótima tarde.